Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de uma menina que tinha 13 anos e ela ficou sozinha em casa pela primeira vez e algo terrível aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos ou de mistério, então já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante, ativa o sininho de notificações também, deixa um comentário e bora pro vídeo. Lee Out nasceu em 21 de agosto de 1979, em Honolulu, no Havaí, filha do casal Vicky Felton e Donald Out. Eles se conheceram quando estavam servindo na Califórnia. Os dois eram militares. O casal se casou em 1977. Depois disso, eles foram transferidos para outra base militar. Infelizmente, o casamento dos dois chegou ao fim no ano de 1981 e eles seguiram caminhos separados. Donald se mudou para a Alemanha, já Vicky se mudou com Lee para Tupelo, cidade localizada no Mississippi, a fim de estar mais perto de seus pais. Por mais que seu pai estivesse em outro país, ele fazia o possível para ser presente na vida da menina. Teve até uma vez que ela foi para a Alemanha, passou ali suas férias de verão, eles se divertiram bastante e, é claro, foi uma experiência muito positiva para a vida da Lee. Um pouco depois, seu pai foi transferido mais uma vez, para Fort Meyer, localizada na Virgínia. Agora, pai e filha estavam mais perto e se viam mais vezes. Lee e Vicky moravam em uma casa estilo rancho, na Honey Lowcast Drive, 105, localizada no final de uma rua sem saída. Por um tempo, Vicky foi casada com um homem chamado Barney. Mais uma vez, o casamento também não deu certo e os dois se separaram. Lee foi descrita como uma menina gentil, extrovertida e inteligente. Uma garota doce que era conhecida pelo seu amor por animais, principalmente os cavalos e pizza. Ela também era conhecida como uma boa aluna, principalmente quando se tratava de matemática. Mas ela era um pouco inquieta e isso fazia com que os outros alunos não se aproximassem muito dela. No verão de 1992, ela tinha 13 anos e estava prestes a começar a 8ª série em uma nova escola. Por volta das 8 horas da noite do dia 26 de agosto daquele ano, Lee voltou para casa após sair com alguns amigos. Quando ela chegou, percebeu que sua mãe ainda não estava em casa. Com isso, ela deu algumas voltas na vizinhança. Alguns vizinhos perguntaram se ela queria esperar em suas casas enquanto esperava por sua mãe. A menina ficou conversando com alguns deles e parecia tudo muito bem. Nada parecia errado, e Lee estava muito feliz e falante. Um pouco depois, sua mãe chegou e elas passaram tempo juntas. Os remanescentes do furacão Andrew estavam cruzando o Mississippi. Tendo sido rebaixado para uma tempestade tropical, a previsão indicava fortes tempestades durante a noite e também no dia seguinte. Como Lee tinha medo dessas tempestades, ela pediu permissão para dormir com sua mãe. Vicky acordou mais ou menos às 6h45 da manhã para encontrar Lee ainda dormindo. Após tomar um banho, ela saiu do banheiro e sua filha já estava acordada, mas ainda estava deitada na cama. Às 7 horas, as duas tomaram café juntas e discutiram seus planos para a noite. Seus planos eram jantar juntas depois que Lee e sua avó fossem a uma visitação de uma escola naquele dia. Entre 7h35 e 7h45, Vicky saiu para trabalhar e nesse dia elas combinaram que Lee ficaria sozinha em casa e essa seria a primeira vez. Naquele momento, Vicky não sabia, mas algo terrível estava prestes a acontecer. Mais ou menos umas 8h30 da manhã, quando a Vicky já estava no seu trabalho, ela ouviu algumas informações sobre a tempestade que iria piorar naquele dia, então ela ficou preocupada com sua filha sozinha em casa e ligou para casa, mas ninguém atendeu. Então ela achou aquilo tudo muito estranho, porque era para ali estar em casa, não tinha mais nenhum outro local para ela ir. Agora a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque nós temos duas informações. A primeira é que a Vicky teria ficado muito preocupada e tenha saído imediatamente do seu trabalho e foi até em casa verificar se sua filha estava bem,
Mas nós temos também uma outra versão que diz que ela ligou para a mãe, para a avó de Lee, e pediu que ela passasse na casa para ver se estava tudo bem. A única certeza que temos é que Vicky retornou para casa às 8h45 e encontrou a porta da garagem aberta e a luz ainda ligada, o que significava que havia sido ativada apenas alguns minutos antes. Quando ela se aproximou da casa, encontrou a porta da frente destrancada, e uma busca na casa revelou manchas de sangue nas paredes e nenhum sinal de Lee. Depois de verificar a casa inteira, ela chamou a polícia. Eram 9 horas da manhã, 15 minutos depois que Vicky voltou para casa. Barney, a avó de Lee e um repórter local que ouviu a ligação no rádio da polícia chegaram poucos minutos depois que a ligação foi feita, junto com o departamento de polícia. Quando os investigadores chegaram ao local, não encontraram sinais de entrada forçada, mas havia sangue na casa, indicando que ocorreu uma luta. Havia poças frescas de sangue no banheiro do andar de cima, bem como algumas manchas no corredor, no banheiro e na porta do quarto da menina. Foi encontrado um rastro de sangue que ia do corredor até a sala de estar, assim como sangue e cabelos presos na porta, indicando que ela havia batido a cabeça durante a luta. Uma de suas camisolas foi encontrada. Ela estava encharcada de sangue, e a camisola estava em seu cesto de roupa suja, o que sugere que ela sofreu um ferimento acima do pescoço. De acordo com Vicky, tudo o que estava faltando eram os óculos de leitura de Lee, um par de sapatos, algumas de suas roupas e um velho saco de dormir. Ela disse aos investigadores que Lee ainda estava vestindo sua camisola quando saiu para o trabalho, mas ela foi capaz de supor o que a filha estava vestindo, pois eram aquelas roupas que estavam faltando. Como a porta da frente estava destrancada, acredita-se que Lee abriu a porta para seu agressor, provando que provavelmente ela conhecia aquela pessoa, porque ela jamais iria abrir a porta para um estranho. A polícia não conseguiu determinar se a menina desaparecida saiu de casa a pé ou se foi colocada em um veículo, mas eles tinham a certeza de que o agressor teve 1 hora a 1h30 para cometer o crime, dada a linha do tempo que Vicky forneceu, e que provavelmente ela foi atacada logo após sua mãe sair de casa. Talvez o assassino estivesse ali cuidando os movimentos das duas. No mesmo dia, cães farejadores foram usados para ajudar nas buscas por Lee. Devido às condições climáticas, eles não conseguiram sentir o cheiro dela. Vários locais foram investigados, principalmente um bem arborizado. Junto com essa busca inicial, os investigadores conversaram com os moradores locais, caminharam por terrenos baldios e terrenos cobertos de mato, mas infelizmente nada foi encontrado. As buscas continuaram nos dias seguintes. A polícia tinha esperança de ainda encontrá-la viva. Talvez ela tenha se perdido e estava em algum lugar, mas cada vez ficava mais difícil. Uma semana após o desaparecimento, uma recompensa de $1.000 foi oferecida, na esperança de que alguém com informações se apresentasse. Vicky também contratou um investigador particular e publicou vários anúncios no jornal local, com o objetivo de obter novas pistas. Em 1º de setembro de 1992, uma força-tarefa de 4 investigadores foi estabelecida. Agora Donald, o pai de Lee, conseguiu uma licença de emergência de 1 mês e se mudou temporariamente para a cidade onde sua filha morava e também ajudou nas buscas. De acordo com Donald, Vicky inicialmente minimizou o desaparecimento de Lee, dando a ele a impressão de que ela simplesmente havia fugido. Mas, quando ele chegou na cidade, ele teve a impressão de que Vicky estava com certeza envolvida no desaparecimento de sua filha. Essa questão foi ainda mais alimentada pelos moradores locais, que lhe disseram para olhar para a mãe dela. Desde o início, Donald compartilhou que sentiu que Lee estava morta e que alguém havia entrado em casa e a espancado até a morte. Ele só não conseguiu imaginar quem seria capaz de fazer isso. A polícia entrevistou amigos, familiares, professores e os vizinhos de Lee durante a primeira parte da investigação. Vicky, em particular, foi submetida a 3 testes do polígrafo e ela falhou nos 3, levando a polícia, claro, a classificá-la como uma pessoa de interesse.
O Barney e o Donald, os dois ex-maridos da Vicky, também fizeram esses testes do polígrafo e eles passaram. É claro que o Donald tinha um álibi, até porque ele não morava na cidade, e o Barney também tinha um álibi. Ele disse que, nem teve contato com a garota naquele momento. Eles nunca foram considerados suspeitos nesse caso. Para a Vicky, ela sabia quem tinha feito isso com sua filha. Segundo ela, o responsável pelo desaparecimento da menina era um homem chamado Oscar Kearse. Ele era professor da escola bíblica de férias da escola dominical, que trabalhava na igreja luterana da Santíssima Trindade, que a família frequentava. Em maio de 1993, 9 meses após o desaparecimento de Lee, Oscar sequestrou uma garota de 15 anos que ele conheceu na igreja, sob o pretexto de levá-la à escola. Em vez disso, ele a levou para Memphis, no Tennessee, onde a agrediu sexualmente, antes de deixá-la na escola. Ao chegar, ela contou à polícia o que tinha acontecido e depois ele se declarou culpado. Ele foi condenado a 24 anos com 16 suspensos, mas cumpriu menos de 4 e foi solto em outubro de 97. Não muito tempo depois da sua libertação, Oscar sequestrou um casal e abusou da mulher. Por isso, ele foi mandado de volta à prisão, na qual permaneceu até 2019. Em relação ao desaparecimento de Lee, ele se recusou a ser entrevistado ou fazer o teste do polígrafo. Todas as vezes que a polícia e os investigadores ali tentavam falar com ele, ele disse que queria um advogado e que não iria falar nada. Em 4 de setembro de 92, um estudante viu uma garota parecida com Lee sentada em uma caminhonete azul no drive-thru do McDonald's. A polícia mais tarde conseguiu confirmar que essa menina não era Lee. Em 9 de setembro do mesmo ano, um envelope foi mandado para a casa de Lee. Nele estava o óculos da menina. O FBI, o Laboratório Criminal do estado do Mississippi, realizaram ali alguns testes de caligrafia e eles não conseguiram produzir nenhum resultado positivo, pois os selos estavam bem molhados com água, então eles não sabiam dizer quem foi que enviou aquele envelope. E é claro que aquilo era muito suspeito, porque o óculos dela também estava desaparecido, sumiu junto com ela. Então, será que foi o assassino que mandou de volta? A gente também não sabe o motivo. Mas a polícia acredita que esse envelope foi enviado apenas para despistar as investigações. Alguns boatos começaram a surgir na cidade e vários deles falavam sobre o Barney, o ex-marido da Vicky, e que ele tinha abusado da Lee. É claro que isso foi apenas um boato, isso nunca foi confirmado, mas mesmo assim as pessoas estavam bem desconfiadas de que ele talvez tivesse algum envolvimento no desaparecimento dela. Em 9 de novembro de 93, um fazendeiro do condado de Monroe, no Mississippi, descobriu um crânio humano e vários ossos em uma vala ao longo de seu campo de soja. No início houve um erro de identificação, mas mais tarde o crânio foi corretamente identificado como pertencente a Pollyanna Sue Kate, de 27 anos, que havia desaparecido em março de 93, então isso não tinha nenhuma ligação com o caso de Lee. Os investigadores anunciaram em agosto de 97 que tinham um suspeito no caso, mas se recusaram a nomeá-lo publicamente. Em entrevista a um podcast sobre o caso, a proprietária de um centro de jardinagem revelou que viu algo estranho na manhã em que Lee desapareceu. Segundo ela estava dirigindo pela rua onde a Vicky e a Lee moravam e ela viu um homem junto com uma garotinha e eles estavam caminhando abaixo de muita chuva. Quando ela se aproximou deles, o homem puxou o capuz e passou o braço em volta dos ombros da menina, puxando-o ali para mais perto de si. Quando a menina olhou para cima, ela não parecia ferida, mas deu a sensação de que estava com medo. A mulher ia oferecer ajuda aos dois, mas ela acabou desistindo, alegando que parecia que tinha alguma coisa errada e que aquele homem dava muito medo. Ao saber do desaparecimento da Lee, a mulher falou com a polícia e ela foi informada de que alguém iria entrar em contato, mas isso nunca aconteceu. A polícia compartilhou que eles têm poucas evidências sobre quem cometeu o crime. Embora várias pessoas de interesse tenham sido entrevistadas, ninguém foi acusado em conexão com o caso. Donald compartilhou publicamente que acredita que alguém da família está envolvido. Apesar da falta de evidências, o caso ainda está ativo,
com o desenvolvimento mais recente, sendo que o perfil de DNA da Lee foi carregado em um banco de dados nacional. Bom, uma das principais teorias que nós temos aqui é do Oscar, que ele é o responsável por aquilo, aquele homem que depois permaneceu na cadeia até 2019 por ter abusado de algumas mulheres. Então, ele morava a alguns metros ali da casa e ele conhecia muito ali, ele era, digamos que, amigo da família. E depois do desaparecimento dela, ele começou a agir de uma forma estranha com a Vicky, com a mãe. Então, às vezes, ele parava na casa dela para conversar, algo que ele não fazia muito antes. Então, a mãe acreditou que esse comportamento dele era bem suspeito. O homem morreu em 2021, o que torna ainda mais difícil saber se ele foi o responsável por isso ou não. Uma teoria popular também entre os moradores é que a Vicky estava envolvida no desaparecimento de sua filha. Alguns alegam que ela já agrediu a menina, com colegas dizendo que às vezes ali chegava com hematomas na aula e também uma vez com o olho roxo. Alguns questionaram o comportamento de Vicky antes e depois do desaparecimento da Lee. Foi estranho que ela tivesse saído para verificar ali tão rápido e que ela tinha acabado de chegar no trabalho e ela já estava preocupada com a filha. E alguns dizem também que ela pareceu indiferente durante a investigação. Outras suspeitas que as pessoas têm é que ela levou 15 minutos para chamar a polícia. Depois que ela chegou na casa, ela levou 15 minutos. Isso é bastante tempo. Alguns acreditam que ela deveria ter chamado a polícia imediatamente. Uma terceira teoria, no caso, é que Barney é o responsável pelo desaparecimento da Lee, com rumores espalhados sobre seu suposto comportamento violento com a garota desaparecida. Teve até um amigo da família que ouviu que o Barney havia agredido ela em algum momento e também disseram que ela tinha muito medo dele. Vale ressaltar que o Barney se separou da Vicky semanas antes da Lee desaparecer, então aí fica uma dúvida se ele tem algum envolvimento ou não. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, é um caso bem suspeito mesmo. O pai dela suspeitou que a Vicky pudesse ter algum envolvimento, tem a questão do Barney também, o ex-marido, mas acredito que a mais forte seria daquele homem, o Oscar, que acabou falecendo em 2021. Ele tinha um histórico para fazer aquilo, ele nunca quis falar sobre o caso. Então a gente espera que a polícia de alguma forma consiga resolver esse caso e que a verdade apareça. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.